Como será o seu encontro? Sabia que eu e você podemos definir e para tirar melhor proveito de todos os nossos encontros? Então vamos ver. Essa visão é segundo Spinoza. Vamos aprender um pouquinho que ele fala sobre os afetos. Afetos para ele significa que eu e você somos afetados o tempo todo, em todas as interações, com o ambiente, que é o todo que ele chama, certo? Ou entre as pessoas. Ou você afeta ou você é afetado, e vice-versa. E num relacionamento, num encontro, amizade, numa conversa, em qualquer lugar, você está sendo afetado e afetando, certo? Eu sou o Marcelo Cavada, estudo terapia ocupacional, e o intuito deste canal é trazer alguns assuntos que podem nos ajudar nesse projeto chamado Vida, que aborda os temas sobre o comportamento humano, para estar melhorando esse comportamento, certo? Referentes à filosofia, à terapia comportamental cognitiva, certo? E também alguma coisa de psicologia. É claro que aqui é apenas uma pincelada. Nós vamos abordar alguns autores e alguns temas. O intuito, então, é te provocar, de repente, a pensar sobre a vida, a pensar sobre os teus afetos, a pensar sobre o texto, de repente, ter uma curiosidade e ir bem mais à frente, porque aqui é apenas uma pincelada, como já foi falado. Ou, de repente, algum autor, como o de hoje, Baruch Spinoza, de repente você vai atrás e conhecer um pouquinho mais. Esse é o objetivo, né? Tentar ajudar as pessoas e nos ajudar nesses relacionamentos. Vamos ver então o que podemos aprender hoje com ele? Segundo Spinoza, os afetos para ele são o nosso modo de ser, as mudanças no nosso estado físico ou mental, causados pelas interações com o mundo externo. Os afetos podem ser divididos em dois principais grupos para ele, certo? A alegria, que aumenta nossa potência de agir, e a tristeza, que diminui a nossa potência de agir. Ou seja, num encontro, numa conversa, num discurso ou em qualquer lugar, ou você sai triste com uma potência positiva e aí você começa a pensar positivo, ou então você se entristece. E aí você pode afetar alguém com tristeza, certo? E mais na frente nós vamos aprender, ele vai nos dar uma dica como se livrar desses afetos negativos. Para ele, como a gente afeta e é afetado pelos outros ou pelo mundo externo, certo? Nossas emoções e sentimentos não surgem isoladamente, mas são resultado de interações que temos com as pessoas ou as situações ao nosso redor. Então, segundo Spinoza, esses sentimentos ou alegria ou tristeza, eles não vêm de outro lugar a não ser das interações. O exemplo prático é que se alguém nos trata com carinho e respeito, isso pode gerar um afeto de alegria, aumentando nossa potência de agir. Por um outro lado, uma atitude negativa, como o desprezo, pode diminuir a nossa força vital. Para Spinoza, a gente não é totalmente livre, o ser humano não é completamente livre, pois estamos sempre sujeitos aos afetos que surgem das interações com o nosso ambiente e as outras pessoas. Ou seja, nós somos um resultado de causa e efeito. Esses afetos podem nos arrastar a um estado de alegria, para um estado de tristeza, ou vice-versa, dependendo das circunstâncias. Spinoza, ele age racionalmente, ele está nos ensinando a agir com a razão. Então ele vai nos dar uma dica, ele diz, segundo ele, que só pode ser resolvido e tirar um melhor proveito, ou seja, você pode mudar o seu estado emocional segundo a razão, segundo agirmos com a razão e segundo interpretar os fatos racionalmente. Spinoza diz que quanto mais entendemos afetos, mais podemos ter controle sobre como afetamos os outros e como somos afetados. Esse é o grande segredo para Spinoza, o entendimento, o conhecimento. Então, sabendo que tudo é uma relação, sabendo que tudo é um resultado de causas e efeitos, ele nos dá essa dica, agir com a razão, conhecer e entender o que está causando. Se você está triste, então ele sugere o seguinte, você vai parar racionalmente, pensar da onde está vindo essa tristeza. E aí você vai começar a mudar. Se reconhecemos que a causa da nossa tristeza é externa e muitas vezes fora do nosso controle, podemos racionalmente trabalhar para nos deixarmos dominar por elas, ou seja, não nos deixar sermos dominados por ela. A potência de agir. O conhecimento e a razão aumentam nossa potência de agir, nos permitindo escolher ações que nos levam à alegria e à realização. Ao influenciarmos positivamente os outros, esse afeto também retorna para nós, criando um círculo virtuoso de afeto positivo. Quando entendemos como os afetos funcionam, podemos aprender a viver de forma mais harmoniosa, criando ciclos
de alegria e ajudando a transformar as relações interpessoais em algo positivo e construtivo. Às vezes, também, é preciso evitar certas situações. Se tem uma situação, tem uma pessoa que é muito negativa e você não consegue transformar, você não consegue mudar e ajudar, e cada vez que você encontra com essa pessoa, você é afetado negativamente e isso vai para dentro de você. Ele sugere que você tem que se libertar disso o mais rápido possível. Fazendo o quê? A razão. Você vai pensar e você vai agir, botar tudo para fora. E então o resultado disso aí, a ação sobre isso aí é não evitar confrontos com essa pessoa, e evitar relações com essa pessoa. E assim com ambientes. Ambientes que nos trazem tristeza, temos que evitar quando não pode ser transformados. Algumas coisas dependem de nós. E quando a gente é insultado ou a gente é recebido agressivamente, ele sugere que a gente reaja com carinho ou com tranquilidade, porque vai quebrar esse ciclo. Porque o que você faz agora, você vai recolher depois, você vai colher depois, porque se você mudar a causa, você vai mudar o efeito. Se mudar o efeito, muda a causa, entendeu? É assim que funciona para Spinoza. Ele entende o mundo como um ciclo, que tudo é necessário e tudo é um resultado de uma causa e de um efeito. Então, se você começa a trabalhar nas causas e nos efeitos, fazendo com que você consiga entender que isso pode mudar a sua vida e que isso, hoje, a sua vida é um resultado de causas e efeitos, então, o que você faz? Você começa a interagir nas causas. O que está causando a tua dor? Você já sabe? Você já parou por isso? Será que você pode evitar a sua dor? Ou você pode transformá-la um pouco? Então, e se você começar a semear alegria, se você começar a pensar positivamente, mas agir positivamente, será que não vai mudar? Com certeza vai. Segundo Spinoza, é esse o segredo, é o conhecimento, o entender que nós somos moldados pelas nossas relações com o ambiente ou com os outros. Então, quanto melhor forem os ambientes, quanto melhor forem as pessoas, quanto melhor forem as conversas mais positivas, vai se tornando um círculo vicioso, ou para o bem ou para o mal. Tudo a ver também com o que a gente já tinha abordado até aqui sobre os pensamentos, certo? Que a gente dizia que pensava, e antes do pensamento e o comportamento tem um tempo e você tem que agir ali, a liberdade de escolha, tá entendendo? Então se você está num ambiente e foi afetado negativamente, vai para sua cabeça, você vai compensar negativamente, já vai querer agir negativamente. E aí entre esse tempo aí que você tem a liberdade de escolha. E aí, se você souber que se você escolher a negatividade, isso vai alimentar o ciclo, entendeu? E aí vai retornar a negatividade e você entra num círculo vicioso. Tá entendendo por que a verdade liberta? O conhecimento liberta e a razão te ajuda a sair desse ciclo. Nós temos que quebrar o ciclo da maldição, temos que quebrar esse círculo vicioso, trabalhando nas causas e nos efeitos, e nesse tempo entre o pensamento e a ação. E eu vou deixar a citação de um breve texto aqui. A alegria é a passagem de um homem de uma menor para uma maior perfeição. Certo? A alegria é uma passagem do homem de uma menor para uma maior perfeição. Ética, parte 3, proposição 6, certo? De Baruch Spinoza. Pessoal, um grande abraço. Pensa aí o círculo vicioso que às vezes a gente vive para tentar quebrar e sair dele, tá? Se você gostou desse conteúdo, eu te peço, republica, tá? Para me ajudar. Ou compartilha, mande para as pessoas, tá bom? Tenha um bom final de semana, uma boa semana que vem. E se nós agirmos assim, vai dar tudo certo.